Então, crianças, deixa eu contar uma história para vocês aqui, ó. Presta atenção. Tem uma história para contar para vocês. Conta-se que havia um homem, um cientista, um homem que trabalhava muito em casa, com pesquisa e coisas do tipo. Ele tinha um filhinho, e esse filhinho estava com saudade dele e resolveu invadir o laboratório do pai. O pai estava lá pesquisando, concentrado naquele trabalho dele, não queria dar muita atenção para o filho, não podia dar muita atenção para o filho. Aí ele resolveu fazer o seguinte: ele pegou um mapa que ele tinha na mesa dele, um mapa do mundo que ele tinha na mesa dele, ele recortou aquele mapa em pedaços pequenos. O pai, estou contando uma história. E aí ele cortou todo aquele mapa e entregou para o filho e disse assim: olha, eu quero que você pegue esse mapa e junte todos os pedaços que eu acabei de recortar. O problema é que era uma criança pequena, ela não sabia exatamente como era o formato de todos os países, de como é que ela encaixava isso aí. Então, ele achou que isso iria fazer com que aquela criança ficasse muito e muito tempo tentando montar aquelas peças. Mas apenas alguns minutos depois, algumas horas depois, não demorou muito, a criança fez: papai, terminei. E o cientista lá ficou impressionado, disse assim: como assim terminei? Ele não tem como ter terminado isso tão rápido. Ele disse: como é que você conseguiu terminar essa tarefa que eu te dei de juntar todas as peças desse quebra-cabeça que eu fiz para você com o mapa do mundo? Aí ele disse assim: é o seguinte, é que quando o senhor cortou esse mapa, atrás dele tinha o desenho de um homem. E o desenho de um homem eu sei como é que é. Então eu colei a partir do outro lado e aí deu certo. E aí a história, né, que se conta, ela tem um fundo, né, uma moral. A moral é a seguinte: para resolver o problema do mundo, tem que resolver primeiro o problema do homem. Tem que primeiro ajustar o homem, reformar esse homem, ajustar a sua vida. O apóstolo Paulo, escuta aqui, ó, o apóstolo Paulo, falando sobre o problema do homem, daquilo do coração do homem, ele diz assim: olha, o problema do homem é o coração dele, é aquilo que mora no coração de todos os homens. Vocês sabem qual é o grande problema no coração dos homens? O pecado, é verdade. E Paulo diz assim: olha, no coração do homem habita o pecado. E enquanto isso não for resolvido, não tem quebra-cabeça que resolva esse problema. Então, o que essa história não conta, a Bíblia conta. É que para resolver o problema do homem, primeiro tem que resolver o problema do pecado. E somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode ajustar as peças do nosso coração, que estão todas desarrumadas por causa do pecado. Somente Deus pode, de fato, colar essas peças de uma forma que agrade a Ele. E é por isso que a gente precisa entregar o nosso coração todo desarrumado para Deus. É Deus quem vai consertar esse coração, arrumar todo esse coração que está desajustado para a vontade dEle, para obedecer a Ele, para agradar a Ele. O problema é que algumas pessoas acham que é fácil fazer isso, que qualquer pessoa pode resolver seus problemas. Não, é impossível. Somente Deus pode fazer isso. É por isso, crianças, que a gente precisa confiar em Deus para a nossa salvação. Sempre confiar em Deus. Mas olha só, somente por Deus nós podemos realmente ter o nosso coração ajustado.
Vocês querem ter o coração ajustado? Olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Estou perguntando para vocês. Vocês querem ter o coração ajustado? Sim ou não? Sim ou mais ou menos? Mais ou menos? Sim, completamente. Mas somente Deus pode fazer isso. A gente precisa confiar em Deus por meio de Jesus Cristo e o Espírito Santo que aplica em nós essa salvação que Jesus fez na cruz. Por isso eu quero orar com vocês agora e quero que vocês sempre estejam lembrando dessa grande verdade. A salvação vem da graça de Deus. Para que nós possamos ter o nosso coração ajustado, nós precisamos sempre de Deus. Vamos fechar os olhinhos? Vamos fechar os olhos? Feche os olhos. Vamos orar comigo. Papai do céu, nós te pedimos que o Senhor arrume o nosso coração. Esse quebra-cabeça que não dá para a gente consertar. Só a tua graça pode nos salvar. Abençoa para que possamos aprender e confiar no teu Filho Jesus Cristo. No nome dele, amém. Muito bem. Deus abençoe vocês. Agora, devagar, vocês podem subir para a salinha que os pastores vão falar com vocês. Amados, vamos abrir a Escritura em Romanos capítulo 7. Nessa noite nós vamos concluir o capítulo 7. E agora, portanto, vamos do versículo 13 até o versículo 25. Os irmãos, acompanhem a leitura da palavra de Deus. Acompanhem com fé, porque é Deus quem está falando com sua igreja. Romanos capítulo 7, versículo 13 até o 25, assim diz o Senhor. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim, de modo nenhum. Deixa eu fazer a leitura novamente, porque a entonação estava errada. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do pecado desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado.
Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, rogamos que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra e crermos naquilo que desejas que creiamos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, o mundo está cheio de religiões. Há uma diversidade de cálculos para tentar sumarizar o número das centenas, milhares de religiões que são cridas em todo o globo. Certamente, se você fosse a um dos países mais ao Oriente, tal como Índia ou outros desses países, você se surpreenderia com o grande número de ídolos, de religiões, de templos que são construídos a uma diversidade de divindades. Há uma diversidade de crenças, há uma diversidade de propostas para a salvação. Muitas e muitas possibilidades para que as pessoas possam encontrar algum tipo de descanso para a sua alma, algum tipo de descanso para o mundo de atrocidades e problemas que são vivenciados. É claro, todos nós vivenciamos e bem sabemos que o mundo tem problemas, que a vida é constituída de sofrimentos e uma diversidade de situações caóticas, tristezas. E por isso, as religiões vão se crescendo, né? Vão se aumentando no meio de um mundo de possibilidades. O nosso país não está fora dessa realidade. Nós aqui temos uma diversidade também de religiões, uma série de convicções religiosas. O problema, meus irmãos, é que, como vimos no texto, e como veremos durante essa exposição, é que a religião, as tentativas humanas de ajustar o coração do homem, como eu falei para as crianças, a tentativa de ajustar o quebra-cabeça do coração do homem em pecado, são completamente frustradas diante de um fato que ninguém, absolutamente ninguém, por meios e méritos humanos, pode resolver a sua situação diante de Deus. O apóstolo Paulo está no meio da sua argumentação, como já vimos, contando da sua experiência que serve como uma espécie de padrão, uma experiência pré-conversão, uma experiência de um religioso, de alguém que estava de fato confiado em uma proposta de salvação, mas não confiado na graça de Deus. E ele conta essa experiência em meio à escravidão do pecado, em meio ao grande problema da lei, a lei do Senhor que é perfeita, a lei do Senhor que é boa, mas que não resolve o problema do homem. Essa lei que nós poderemos verificar, tanto aqui na carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, mas em outros lugares, é uma lei que foi dada a Deus, por Deus ao homem, foi entregue por Deus. E essa lei, que não só foi cravada em pedras, mas que desde o nosso nascimento, nós temos ela também em nosso coração. O problema é que isso não resolve. O problema é que mesmo em nossos melhores dias, em nossas melhores atitudes, nós ainda somos terrivelmente maus. Esse é o quadro que o apóstolo Paulo tem pintado desde o início desse capítulo 7, tentando discutir as questões do homem com a lei. E nós agora finalizamos esse capítulo para finalmente encontrarmos a resposta de Deus diante dessa experiência do homem, tentando a salvação pelos seus próprios méritos. Mas enquanto isso não chega, capítulo 8, nós vamos verificar hoje a triste vida
de um religioso. A triste caminhada de alguém que tenta, por meio da religião, por meio das ideias humanas, obter a salvação. Primeiramente, versículo 13 e 14, nós observamos que a lei do Senhor não é o problema do homem, ainda que ela explicite a condenação. Ela deixe clara a situação do homem condenado diante de Deus. Veja mais uma vez o versículo 13. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim, aquilo que era bom, maravilhoso, se transformou em morte, diz o apóstolo Paulo, de modo nenhum. Mais uma vez, Paulo deseja mostrar a negação de qualquer conclusão equivocada a respeito da lei do Senhor. Ele tem visto e enfatizado que a lei não pode trazer a salvação, mas o problema não está na lei. O problema não está no caráter de Deus impresso nos seus mandamentos. O problema é o coração do homem. É por isso que ele continua, pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Meus irmãos, aqui nós observamos que a lei do Senhor, que é boa, que é perfeita, por não trazer a salvação, ela termina fortalecendo a situação do homem em pecado. E aqui, é claro, é preciso lembrar, especialmente para aqueles que não estiveram conosco acompanhando a exposição do capítulo 7. Eu já vinha alertando à igreja que o capítulo 7 é a entrada de uma série de textos difíceis do apóstolo Paulo nessa carta aos Romanos. Nós vamos ainda chegar no capítulo 8, tem suas dificuldades. O capítulo 9 tem muitas dificuldades, os irmãos verão. E o capítulo 10 e o 11 com também suas dificuldades. Mas esse assunto, de modo algum, deveria nos fazer temer entrar neles, porque Deus o revelou e, portanto, vamos caminhar nele. Mas é bem verdade que os especialistas, os comentaristas, se dividem em como compreender a experiência narrada por esse eu paulino aqui no capítulo 7. E no nosso domingo passado, no sermão anterior, eu já havia enumerado algumas visões, algumas possibilidades de interpretação, mas vale a pena lembrar que essa porção muitas vezes é usada para falar da luta interna do crente com o pecado. E eu tenho tentado mostrar que essa possibilidade, ela encontra problemas difíceis de solucionar, especialmente com a forma que o apóstolo Paulo retrata a vida dessa experiência, a vida dessa pessoa experienciando, por exemplo, a miserabilidade de um corpo para a morte. Ou, por exemplo, a escravidão do pecado, no versículo 14. Coisas difíceis de observar, ou melhor dizendo, impossíveis de observar para quem já foi convertido, para quem já foi transformado, para quem já desfruta da conversão pelo poder do Espírito Santo. Então, me parece, e não só para mim, é claro, estou muito bem acompanhado, mas que esse texto trata de uma experiência anterior do apóstolo Paulo, para contrastar com a experiência que ele vai contar no capítulo 8, a respeito da liberdade por meio da salvação no Evangelho. Mas, portanto, o capítulo 7 é esse momento em que Paulo narra o grande problema da religiosidade, o grande problema das tentativas humanas de obter a salvação por mérito. E isso era um problema dentro da comunidade judaica que Paulo pertencia, que tentava observar por alguns detalhes da lei, por alguma identidade sinalizada pelo cumprimento da lei, especificamente as questões relacionadas à circuncisão, à guarda do sábado e às dietas, que fazia com que essas pessoas, portanto, fossem de fato aquelas que faziam parte da aliança, faziam parte da graça, faziam parte do povo de Deus.
E isso é alguma coisa que o apóstolo Paulo vai combater diversas vezes, não só aqui, mas ele vai também combater na sua carta aos Gálatas, na sua carta aos Efésios, várias e várias vezes mostrando que a salvação não pode ser obtida por meio de obras humanas. Não se dará por meio de méritos humanos. A salvação se dá por meio da graça de Deus. Mais uma vez nós vamos ver isso. Portanto, a lei que é boa foi dada para o bem. Sim, nós já temos visto isso. A lei do Senhor foi dada para que o homem pudesse verificar aquilo que é bom. Para que o homem pudesse ver aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor. Por isso que quando o povo de Israel estava no deserto, vivendo segundo as suas próprias ideias, Deus deu a eles um caminho de amor. Daí, portanto, nenhum contraste poderíamos observar entre a lei e a graça. Muito pelo contrário, a lei é um ato da graça de Deus. Inclusive um ato que prepara o coração do homem para o Evangelho. É isso que ele vai ver mais para frente e nós vamos ver isso já já. No entanto, a lei por si mesma, apenas os mandamentos descritos na Escritura, não trouxeram para aquele homem a salvação, mas muito pelo contrário. Ele encontrou ainda mais pecado e, portanto, a morte. E aquilo que era bom se tornou mal por causa do pecado. E é exatamente isso que o pecado faz. Meus irmãos, o pecado não cria absolutamente nada. Nada. Todo o pecado é uma distorção da bondade de Deus. Todo pecado é o uso, ou melhor, o mau uso daquilo que Deus nos deu para desfrutar para a sua glória. Pense, por exemplo, o pecado na área sexual. Aquilo que Deus criou para o prazer e o deleite do casal e para a própria glória dele, inclusive em fazer com que haja descendentes, pode ser distorcido, pode ser deturpado para a desonra dos corpos e para a desonra do nome do Senhor. São, de fato, questões fundamentais do nosso coração que nos levam a pegar aquilo que Deus nos deu de bom e distorcer, e torcer para que se adeque às paixões pecaminosas do nosso próprio coração. É nesse sentido, portanto, que o apóstolo Paulo vai nos mostrar que aquilo que era bom se tornou mal e se tornou uma força mortal, fatal, levando-nos à morte, diz ele. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aqui, mais uma vez, ele traz essa conotação comercial. A ideia de alguém que é vendido como escravo para servir a um senhor, e nesse caso, o pecado. É por isso que nós enfatizamos, Paulo não pode estar descrevendo aqui a situação de um homem crente. E já vimos isso, inclusive, no início do capítulo 7. Aqueles que foram remidos, salvos, pelo poder do Espírito Santo, foram comprados pelo sangue do Cordeiro, e de modo algum estão vendidos à escravidão do pecado. Pelo contrário, eles agora servem a um novo Senhor, ao Rei da Glória. No entanto, todos nós naturalmente nos direcionamos sem Deus,
Se estamos sem Deus, vivenciamos uma vida de escravidão do pecado. Por isso, a lei não nos pode libertar. Pelo contrário, vivenciamos uma vida de carnalidade. E entenda aqui carnalidade não como uma questão meramente do corpo físico, mas carnalidade como as paixões da alma, as pulsões, os desejos pecaminosos que se envolvem em nosso coração e que nos direcionam contra a vontade de Deus. Ainda que nos acusem, ainda que muitas e muitas vezes sejamos levados a considerar a maldade, e assim mesmo continuamos a fazê-la. Por quê? Porque estamos vendidos como escravos ao pecado. O texto continua e nos fala do real problema do homem. A lei é boa, mas o coração do homem é onde reside o pecado. O problema do homem é o seu coração. Veja o versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui nós encontramos a grande realidade de todos nós. Deus criou o homem para a sua glória. Se voltarmos ao jardim, nós encontramos Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, para manifestar a sua glória, para de fato que o homem possa vivenciar reflexos da vontade, da bondade, da justiça, do caráter de Deus. No entanto, o capítulo 3 de Gênesis nos aponta esse grande problema do homem. É que o homem resolveu abandonar a glória de Deus e buscar a sua própria glória, os seus próprios desejos, o seu próprio caminho, desenvolvendo, portanto, uma nova religião. É ali que foi criada a primeira religião das obras. Lembra? Qual foi a grande tentação que a serpente deu a Eva e ao seu marido? Que se comessem do fruto, seus olhos seriam abertos, e como Deus conheceriam o bem e o mal. Estariam habilitados para descrever o que é bom e o que é mal por meio do seu próprio coração. Por si mesmos, autônomos, livres da gerência, livres da relação com Deus. Por isso que uma vez que o homem, vimos isso no capítulo 1, uma vez que o homem abandona a glória de Deus, ele passa agora a buscar a glória das coisas criadas, especialmente a própria glória, especialmente seus próprios desejos, aquilo que podemos chamar de egolatria. É por isso que agora o homem, em busca do que é bom, em busca dessa tentativa de fazer o que é bom, só consegue fazer mal. Por quê? Porque a sua fonte de bondade está completamente contaminada pelo pecado. Pense na descrição que Provérbios faz a respeito do coração do homem. Provérbios descreve o homem, ou melhor dizendo, o coração do homem, como a fonte da vida, as fontes da vida. Essa descrição é muito real, e eu quero que vocês entendam a imagem que está sendo trazida pelo Salomão e seus outros escritores de Provérbios. Como um rio, e se você já teve a oportunidade de ir até as fontes de um rio, até onde que o nascedouro daquele rio, você sabe muito bem que ali, no nascedouro de um rio, há muitas vezes uma pequena saída de água. E é exatamente por meio dessa pequena saída de água que é formado um grande rio. Rios enormes, formados a partir de um pouco de água.
constante, frequente, e assim formando todo aquele rio. Como vocês sabem, eu morei em São Paulo, e uma das coisas que é muito fácil você detectar quando está em São Paulo, é que logo após que você desce do aeroporto de Guarulhos, e você pega a Marginal Tietê, você é presenteado com um aroma terrível de morte, um aroma terrível que está presente ali no rio Tietê. E se você recuperar a história da cidade de São Paulo, você vai ver que aquele rio, obviamente, ele não começou desse jeito. A história do rio é a história de grandes competições, uma história onde as pessoas nadavam e coisas do tipo. Mas hoje é um rio completamente poluído. E muitas são as tentativas de limpar o rio. Mas eu queria que você imaginasse, agora, eu não me refiro especificamente ao rio Tietê, mas uma tentativa de limpar um rio. Um rio que está contaminado não apenas ali na sua porção maior, mas ele estivesse contaminado na sua fonte. Todas as tentativas de limpar esse rio no lugar onde tem a maior aglomeração de água, seriam frustradas, porque o problema do rio está na fonte. E é exatamente isso que Paulo está descrevendo a respeito do homem. Qualquer tentativa de organizar o comportamento do homem por meio das suas ações que são visíveis, por meio das suas atitudes e suas palavras, e nós poderíamos tentar fazer isso talvez numa tentativa mais behaviorista, comportamentista, de fazer com que você fizesse algo correto. Por exemplo, eu poderia pegar você e dizer assim: olha, a partir de hoje você vai fazer o que é bom. Ah, é? É. Toda vez que você fizer algo ruim, eu lhe dou um choque. E o que for bom, eu lhe dou um pedaço de chocolate. E assim vai. Até o momento em que essa pessoa, ao pensar fazer algo ruim, ela começa a tomar um choque. Isso aí é tese de Pavlov, mas isso é outra história. Mas isso resolveria o problema do homem? Não. Porque nós sabemos, e se você já assistiu o filme Laranja Mecânica, você vai descobrir isso, que o homem volta ao seu comportamento natural, aos seus impulsos naturais, se as questões internas da sua alma não forem ajustadas antes. É exatamente disso que Paulo está falando. Qualquer tentativa de resolver o problema por meio da lei, o problema apenas por questões externas, não alcançam esse coração, porque ele deseja o mal. Mas há uma grande contradição no coração do homem. E se você conversar, talvez você não tenha tido essa oportunidade, mas se você conversar com alguém que tenha cometido um crime terrível, vá num presídio, vá conversar com as pessoas ali. Gaste um tempo conversando com essas pessoas. Vocês acham que eles são completamente alheios a uma moralidade? São completamente alheios a algum tipo de lei? Não. Mas talvez o que muitos dirão é que mesmo sabendo que aquilo que estavam fazendo era errado, eles não conseguiam deixar de fazer o que era mal. E essa realidade não é só de quem está entre cadeias, mas é a realidade de todo homem sem Deus. Porque mesmo tendo essa lei, mesmo detendo alguma moralidade, todos nós somos levados ao desejo do mal, de fazer o que é mal. E essa tensão que existe em nosso coração entre o mal que desejamos e o bem que queremos fazer, descrita pelo apóstolo Paulo, essa tensão não pode ser resolvida com apenas uma regra. Como se você colocando um letreiro, faça isso, não faça aquilo, resolvesse os problemas. Não é possível. Paulo nos mostra que o problema do homem está no seu coração. Por quê? Porque o pecado habita. Veja o versículo 17.
Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, que mora em mim. De modo algum, Paulo está se desculpando dos seus tempos de pecador sem Deus. Como se dissesse, isso é uma coisa à parte de mim. Eu queria muito fazer o bem, mas esse pecado... Falar do pecado que habita em mim é falar de mim mesmo, meus irmãos. Falar do pecado de um homem sem Deus é falar da sua identidade, daquilo que está de forma mais fundamental no seu coração, daquilo que nós somos. E nós somos pecadores, escravos do pecado, distantes de Deus, com a balança quebrada. Nós temos até uma balança para tentar medir o que é bom e o que é ruim, mas ela está quebrada. Ela não consegue resolver, ela não consegue fazer o contrapeso devido. Não dá, porque os desejos, os impulsos do nosso coração não conseguem solucionar isso, meus irmãos. Aí está o problema de todas as religiões que não envolvem o Senhor Jesus Cristo. Porque não tem como. Não tem como nós mudarmos o nosso coração. Aí está o problema de todos que tentam resolver a situação do homem sem a graça, sem a palavra. Meus irmãos, eu quero considerar com os irmãos essa realidade. Para a nossa vida. De fato, é uma tolice pensar que podemos encontrar descanso para a nossa alma por meio de processos, regras, normas. Eu falei de religião, mas eu podia falar de outras coisas. Eu podia falar, muitas vezes, de terapias da psicologia que tentam fazer com que você arrume e ajuste o seu coração simplesmente por técnicas humanas, sem confrontar aquilo que está mais central no coração do homem, o pecado. Isso vai produzir alguma coisa? Sim, vai dar uma enceradinha, mas não vai conseguir limpar o coração do homem. E nós que habitamos numa sociedade extremamente psicologizada, amados irmãos, com temor e tremor, eu digo aos irmãos, nós vivemos em tempos em que, basicamente, qualquer comportamento pecaminoso descrito nas Escrituras é tratado como uma doença. E se formos levar a ferro e fogo a descrição das ciências de psicoterapias, nós vamos realmente dizer que o homem não é responsável pelas suas ações, porque o que passa por ele é apenas uma questão de doença. Mas isso tudo faz parte de um grande movimento do coração humano, secular, de abandonar a Deus, de abandonar as verdades da sua palavra, tal qual Adão e Eva ouvindo o sibilar da serpente, para tentar encontrar a solução do homem. A solução do homem não está em religião, a solução do homem não está em terapias, a solução do homem não está em riquezas, a solução do homem não está no poder político, a solução do homem não está dentro de você. A autoajuda é uma grande tolice, porque dentro de você habita o seu maior inimigo, a saber, você. É por isso que nenhum meio que de fato não vá ao encontro, melhor, de encontro a essa realidade, que não
penetre o nosso coração e confronte a nossa alma, conseguirá lidar com o maior de todos os problemas. Por isso, é triste a vida do religioso, porque só encontra frustração. O apóstolo Paulo termina, versículo 21 ao 25, nos descrevendo a miserabilidade de todos aqueles que estão sem Deus, tateando meios de encontrar sabedoria, mas sem Cristo. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Há alguma outra coisa que impulsiona meu coração, que guerreando contra a lei da minha mente, quer dizer, guerreando contra a lei do Senhor, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta que todos nós precisamos nos fazer um dia. Quem nos salvará? Quem nos livrará? Quem retirará o corpo da morte? Quem nos trará salvação? É por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 25, faz essa ponte exatamente para o capítulo 8, versículo 1 e 2. Eu vou fazer a leitura continuada aqui, do versículo 25 e o versículo 1 e 2 do capítulo 8, e vocês vão ver o que Paulo responde essa pergunta. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus. Claro, meu coração foi criado por Deus, para a glória de Deus. Mas segundo a carne, escravo do pecado. É a situação do homem sem Deus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Aqui está a solução, meus irmãos. Aqui está a solução dos nossos problemas. É Jesus. É a graça. Certamente nós podemos dividir todas essas religiões e a religião da graça em apenas dois grupos. Eu já falei isso em outro momento. Porque todas essas religiões que o homem busca salvação por seus próprios meios são religiões da lei, da obra, do mérito. Mas só há uma, de fato, que pode resolver o problema do homem: a lei do Espírito da vida, a religião da graça. Meu irmão, religião não salva. Regrinhas para você cumprir não salva, pelo contrário, frustra. Talvez hoje você tenha se apegado a isso. Talvez essa seja a sua questão com Deus. É que você cumpre exatamente aquilo que você pensa ser a lei do Senhor. E as coisas não estão indo como você achava que deveriam ir. Talvez essa seja a sua questão com Deus. Eu estou fazendo aquilo que Deus disse que eu deveria fazer, porque as coisas não vão bem. Porque não há uma recompensa pelo meu cumprimento dessa lei. Tolo. Todo respeito. Isso é religião dos homens.
Esse caminho não é o caminho de Deus. O caminho que Deus nos agraciou para a redenção não é um caminho para que você cumpra regras, mas é um caminho para que você confie na obra do Filho Jesus Cristo, para que você descanse no Senhor e saiba que dias maus representam dias maus, mas nunca representam infidelidade do Senhor. Dias maus é Deus nos ensinando. Dias maus é o Senhor nos dando condições de visualizarmos que esse mundo vai acabar, que isso aqui tem prazo de validade. Não se apegue. A religião não pode cumprir o que ela promete. Nenhum desses meios humanos de descansar o coração, de organizar a alma da psique humana, podem de fato restaurá-la. Somente Deus. Somente a palavra do Senhor. A grande pergunta que devemos considerar: quem nos livrará? Quem é o seu Salvador? Quem é o seu Salvador? Quem é o seu Redentor? O apóstolo Paulo nos chama para vermos a obra de Cristo, para vermos aquilo que Cristo fez pela graça. A verdadeira religião, portanto, é a religião da graça, revelada dos céus, onde a boa notícia é: você está condenado, mas Ele levou sobre si a condenação, para que você possa ter vida, e vida em abundância hoje. Hoje. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há culpa, não há dor, não há dúvida, não há sofrimento para aqueles que estão em Cristo, para a glória dele. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que confronta-nos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ensina, nos exorta e ajusta, ó Deus, a nossa forma de enxergar a nossa própria vida. E nessa noite, ó Pai, eu rogo pelos meus irmãos e irmãs nessa noite, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, aplique a tua palavra. Restaure a nossa alma pelo poder do Espírito Santo. Nos faça confiar em Ti, Senhor. Confiar naquilo que o Senhor mesmo nos diz sobre quem nós somos e quem Tu és. Que nossa confiança nas religiões desse mundo, que nossa confiança nas tentativas humanas de restaurar a paz interior, sejam, ó Deus, completamente extirpadas da nossa mente, mas antes possamos confiar totalmente a nossa vida em Ti. Possamos, ó Deus, entregar-nos completamente a Ti, sabendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que nenhuma condenação há para aqueles que confiam na obra redentora do Teu Filho Jesus Cristo. Faz-nos, ó Deus, confiar-nos nisso, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.